Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindos mesmo ao canal Afinal, o que somos nós? A Marian, quando tinha 18 anos de idade, descobriu que tinha um pequeno problema no coração. Pouco tempo depois, ela foi para um acampamento de verão e durante uma caminhada, ela teve uma EQM. Nada disso foi à toa. Vamos descobrir por quê? Marian, boa noite. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua história, a sua experiência de quase morte. Por favor, se apresente e nos conte no maior detalhe que você puder. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Marian Kawashima. Eu sou assistente administrativo de uma empresa. Na verdade, eu acho que a minha história começa quando eu abri o e-mail. Quando eu trabalhava, eu tinha 18 anos, eu abri um e-mail, não lembro quem que me mandou esse e-mail, que falava quais são os sintomas de uma parada cardíaca. O que você sente quando você está tendo uma parada cardíaca? E eu achei estranho eu ter recebido aquilo. E falava que você sente uma forte dor no peito, você sente uma falta de ar, que começa a adormecer seu braço. Eu falei, nossa, por que eu estou recebendo esse e-mail, né? E deletei. E 2 dias depois que eu recebi esse e-mail, eu comecei a sentir essa dor no braço. E na hora eu nem me toquei que era, né, o que estava acontecendo. E eu sentindo essa dor forte no braço, então eu só ficava apertando. Falei, nossa, vai ver que é tendinite, né, de ficar nos movimentos repetitivos. A gente fica o dia inteiro no computador. Eu falei, deve ser por causa disso. Então eu alongava o braço, mas aquela dor persistia. Quando chegou mais ou menos no horário de eu ir embora para casa, é sempre aquele trânsito de São Paulo, é uma loucura, 6 horas da tarde, sempre tudo cheio, e eu pegava metrô nessa época. E aquela dor persistindo, e isso eu comecei a sentir uma dormência no peito, e aquelas agulhadas, e aí eu lembrei do e-mail. E no e-mail falava que quando você não tem o que fazer, que você percebeu que você está sentindo, que você está tendo uma parada cardíaca, você tem que tossir, porque você tossir faz com que o coração bombeie na hora, manualmente, né, vamos dizer. Mas era uma parada cardíaca ou um infarto? Eu não sei, Carlos, o que era, na verdade, porque era aquele sintoma que descrevia no e-mail. Então eu falei, gente, eu acho que eu tô infartando, eu achei na hora, né, e eu lembro de entrar no metrô, eram 6:30 da tarde, porque eu tinha olhado meu relógio, e 6:30 da tarde ia pro metrô, tá abarrotado de gente. E eu lembro de entrar num vagão e ter 3 pessoas no máximo. E eu sentei e sentindo aquela dor no peito inacreditável, não tem como descrever aquela dor. Começou a adormecer minha boca, meu braço começou a adormecer, eu comecei a sentir dor no corpo inteirinho e eu não conseguia respirar mais. E tinha um senhor sentado do meu lado, e eu lembro dele olhar pra minha cara e falar assim, minha menina, você tá se sentindo bem? E eu fazia assim, eu não tô conseguindo respirar, e tentava fazer força pra respirar, e ele falou, vem que eu vou te ajudar a descer. Mas eu não tinha falado pra ele onde eu descia, qual que era o ponto que eu descia, o que eu tava sentindo. Ele me levantou, eu lembro dele ter me apoiado debaixo do braço e me levou. Eu descia na Metro Saúde, então você desce, tem a escadinha, tem aquela escada rolante que você vai para as catracas. Na hora que ele me passou da catraca, eu virei para agradecer. Quando eu olhei para trás, não tinha ninguém atrás de mim. Então eu não sei o que foi aquilo. Eu acredito em espíritos protetores, eu sou uma pessoa espiritualista, então acredito que foi Deus que colocou aquela pessoa ali naquele momento para me ajudar, porque eu não conseguiria nem levantar naquela hora. A dor que eu sentia era muito grande. E tudo é uma coisa de providência de Deus dentro do nosso caminho. E na hora que eu subi, fui segurando do jeito que dava a escada rolante, minha irmã estava me esperando na porta do metrô, sem eu ter combinado com ela. E ela falou assim, ai não, eu achei que você ia estar vindo nesse horário, então eu estava passando aqui por perto, falei, vou ver se a Mari tá ali.
E aí eu agarrei na minha irmã e falei, Mírica, pelo amor de Deus, me leva para o hospital que eu não tô passando bem. E aí ela me enfiou dentro do carro e eu lembro de ter acordado 3 dias depois. Meus pais me disseram que eu fiquei... que quando eu cheguei lá, tiveram até que fazer respiração boca a boca em mim, e que chamaram uma amiga deles que é médica, que é cardiologista, para acompanhar o caso, porque ninguém sabia falar o que estava acontecendo comigo. E aí falaram para mim que eu tinha prolapso na válvula mitral. Isso 3% da população hoje em dia tem, mas na hora que você recebe a notícia, putz, 3% ninguém tem, eu vou morrer com problema cardíaco, enfim. Eu só tinha 18 anos. Quando a gente descobre isso, você perde o chão. E aí a médica falou que eu tinha que mudar a forma de viver, que era muito estressante, só trabalhava, não tinha descanso. E coincidiu que eu pertencia na época a um grupo de jovens, e nessa época eles iam fazer um acampamento de verão, era na época do carnaval, e eu queria ir. E a minha mãe falou, não, você não pode ir, você tá desse jeito, é perigoso. Não, tá tudo bem, 3% da população tem, então eu vou. E eu fui, eu tava feliz de estar participando, eu sempre gostava de participar dessa atividade. E a gente, mesmo com tudo isso, eu fui. Quando a gente chegou lá, passou, acho que no segundo dia teve a caminhada, que a gente ia fazer uma caminhada, era meio que uma explicação sobre sobrevivência na selva. E a gente estava fazendo a caminhada, era uma caminhada bem longa, foi uns 8 quilômetros de caminhada, e eu comecei a sentir novamente a mesma dor no braço, e aquilo doía demais, e as minhas amigas perto, Maria, você tá bem? Você tá bem? Eu falei, tá me doendo o braço de novo. Ai, não, pelo amor de Deus, você não vai ter um troço aqui. Eu falei, não, tá tudo bem. E eu indo, e aí eu senti aquela dormência na boca, as mesmas coisas que eu senti quando eu tava no metrô. Só que dessa vez eu achei que eu não sabia o que ia acontecer. Alguma coisa estava me falando, vai com calma, vai com calma, vai com calma. E eu respirando, tentando respirar, e aquela dor, e de repente eu lembro de sentar no chão, ajoelhar e cair. E nisso de cair, eu senti uma sensação muito estranha. Eu não tinha noção do que tinha acontecido, mas eu consegui me ver de cima. Eu me vi deitada no chão, só que de cima. Então eu estava vendo o que estava acontecendo, parecia que eu estava no céu e eu estava vendo eu ali embaixo na terra. É uma sensação surreal. A gente sente como se estivesse flutuando. Uma sensação quente, é uma coisa cálida, você tá ali, mas ao mesmo tempo, o que está acontecendo? E eu ficava olhando eu ali, as pessoas em volta de mim, nesse acampamento tinha um grupo de médicos, então tinham 3 ali perto de mim, e eu vi as pessoas fazendo massagem cardíaca em mim. Então eu acreditei que eu estava morta ali. Eu falei, gente, eu só tenho 18 anos. Por que isso está acontecendo comigo? E aí eu lembro de uma pessoa. Não é bem uma pessoa. Era uma coisa iluminada. E ela falava pra mim, agora não é o seu momento. Você tá aqui vendo isso para você aprender a dar valor às coisas que estão acontecendo à sua volta. Você precisa mudar a maneira como que você vem vivendo ao longo desse tempo. Mas eu falei, como que você quer que eu mude, sendo que eu acabei de morrer? As pessoas estão ali fazendo massagem cardíaca. E ela, não, acredita em mim. Não é sua hora agora. Presta atenção nas coisas que estão acontecendo e muda. Foi uma coisa completamente surreal, isso que eu vivi. Eu lembro das minhas amigas ali desesperadas, porque a médica falou, olha, não dá mais, a gente tá aqui, não dá mais. É estranho você ver o desespero das pessoas e você tá ali
impotente, sem conseguir fazer nada, porque não fui eu que quis sair em primeiro lugar, aquilo não aconteceu porque eu quis. E como era um acampamento de grupo de jovens e é um espiritualista, né? As pessoas que estavam ali naquele desespero decidiram fazer uma oração a Deus para que me poupasse do que for que tivesse que poupar. E eu escutei essa oração. É incrível você escutar alguém orar para Deus para que você volte. E eu lembro na época, o nosso chefe do grupo de jovens falar: Deus, por favor, que nos permita realizar essa oração de pedido de perdão por alguma falha ou alguma falta que nós tenhamos cometido, e que, por favor, poupe a vida de Maria Kawashima. Ninguém me contou isso. Eu escutei da boca dele. A impressão que dá quando você tá ali flutuando no céu, sei lá onde que a gente tá entre o tempo e o espaço, é que você tá presente em todo local, a todo momento. Você tá ali em cima, você tá ali do lado, então você é meio que várias pessoas ao mesmo tempo. Você escuta tudo o que acontece amplamente. Então, quando uma coisa meio que sincera, meio não, foi totalmente sincera, porque o povo ali estava desesperado, né? Eu acho que chega quando é desse jeito. Então, nesse momento que eles estavam fazendo essa oração a Deus, essa força, essa luz fala pra mim: mas você precisa voltar agora. Aí eu falei, eu olhei pra cara, não tinha cara, era uma luz muito forte. Mas como que eu vou voltar? Eu nem saí, eu nem sei como é que eu saí para início de conversa. E aí eu senti uma sucção, parece que tá te sugando. E você realmente entra dentro do corpo. A forma volta, a alma entra dentro do corpo, você volta, você sente. Porque enquanto eu tava ali, não sei o que era ali, eu acredito em mundo espiritual. Enquanto eu estava ali no mundo espiritual, eu não sentia dor, né? Era a sensação cálida. Então, quando eu voltei pro meu corpo, eu senti uma dor terrível. O peito, toda aquela sensação que eu sentia antes de ter acontecido o que aconteceu, de eu ter morrido. E aí, eu voltei como... Sabe, eu não sei se você já passou por isso, de ficar muito tempo debaixo d'água sem respirar. Então, você realmente volta... E aquela sensação de que, nossa, eu tô respirando, nossa, eu tô viva, nossa, isso aconteceu mesmo. É surreal. Acho que a melhor palavra para descrever isso foi uma coisa surreal. Eu acho que as pessoas que passam por essa experiência podem entender o que eu senti naquele momento e que eu vou sentir para toda a vida, porque é uma experiência que a gente leva para toda a vida. Como é que foi a sua volta vista por eles? Você se levantou? Qual a reação deles na hora que você voltou? Como é que foi? Na hora que eu voltei, né, pro corpo, e eu abri meus olhos, e aí tava a doutora Masami e a doutora Jane aqui, e elas estavam com o rosto coberto de lágrimas, com a mão em prece. Ninguém acreditava naquilo, porque eu tive uma sensação que aquilo demorou muito tempo, que aquilo ficou durante meia hora, 20 minutos, foi muito tempo, porque eu vi eles fazendo a massagem cardíaca, eu escutei a oração que eles fizeram, as minhas amigas correndo para lá e para cá desesperadas. E então eu acredito que foi muito tempo. Mas depois, conversando com a doutora Masami, ela falou: Mari, foi 2 minutos. Então eu não entendi aquilo. Eu falei, mas eu fiquei muito tempo fora de mim mesma. Como que foi só isso? Então eu não sei explicar pra você assim o que aconteceu realmente. Eu só sei que na hora que eu acordei, as pessoas estavam ali em choque, porque ninguém acreditava que eu ia voltar.
Porque eu lembro da doutor Moacir estar ali perto e fazer assim para a doutora Massano. Então acredito que esse sinal seja, não tem mais jeito. E eu ter voltado depois de tudo isso. Então eu acredito até hoje que foi mais tempo do que o que eles relatam, mas não sei explicar. Sobre esse ser que você viu, era só uma luz ou era uma luz com um formato? Ele tinha forma de uma pessoa, mas eu não conseguia ver definição. Eu estou aqui olhando para você, vejo seu nariz, seu rosto, eu tenho essa definição. Era a forma de uma pessoa, mas era luz que emanava dela. Não tinha uma definição de um rosto, nada. Eu sentia essa luz. E a impressão que dava é que era uma pessoa conhecida. Porque a gente, quando conversa com uma pessoa íntima, a gente tem a intimidade de conversar, né? Uma pessoa conhecida, você tem essa intimidade de conversar, de se desenvolver uma conversa. Mas essa sensação é que dava, enquanto ele conversava comigo, o dia que eu conhecia ele de algum lugar. A voz era normal? Era uma voz conhecida para mim. Não sei se alguma vez eu ouvi essa voz na minha vida. Mas era uma voz, então, Mas era uma voz normal. De homem ou mulher? De homem. Era uma voz de homem. Mas era uma voz que eu sentia familiaridade. E você questionou? Sim. Eu questionei várias vezes, porque... Mas por que eu tô aqui? Como que eu saí dali? Ele me pedia para voltar. Ele falou, agora você tem que voltar. Eu falei, mas como eu vou voltar? Não fui eu que quis sair daqui. Ele falou que isso aconteceu para você rever algumas coisas. Rever o modo como eu vivia a minha vida. Mas ele não estava falando só do estresse físico, ele estava falando de alguma coisa mais profunda. Acredito que eu sou uma pessoa espiritualista. Então acredito da maneira como eu estava vivendo a minha vida espiritualmente. No sentido de... Eu era uma pessoa completamente insatisfeita. Eu só tinha 18 anos, não era para eu estar desse jeito. Né? 18 anos a gente está no flor a gente está começando a vida. Então, eu tinha pais saudáveis, eu tinha uma vida saudável, eu tinha emprego, eu estava fazendo faculdade. Então não era para eu ser uma pessoa que reclamava tanto da vida. Eu não podia reclamar das coisas, sendo que eu tinha muitas bênçãos que eu tinha recebido de Deus. Então, acredito que aquilo foi um wake-up call, foi um despertar. Você precisa acordar e mudar a maneira que você está vivendo a vida, porque eu acredito profundamente que se eu continuasse naquela linha de mágoa, ressentimento, de sentimentos ruins, de negatividade, eu acho que eu não estaria aqui. Eu acho que eu não ia ter um futuro muito promissor, eu não ia ter amor, eu não ia ter a permissão de ser mãe, de vivenciar muitas coisas. Fora esse ser de luz, você viu alguma coisa que não fosse terrena, vamos dizer assim, que não fosse do seu habitual? O céu estava diferente, as cores lá embaixo estavam diferentes, alguma coisa de anormal? Fora o fato da gente estar flutuando, a gente estava flutuando em cima daquilo. Eu estava em todos os lugares ao mesmo tempo. É meio embaçado. Tinha muita névoa, mas não era uma névoa que não dava para você enxergar. Você conseguia ver aquilo nítido, mas a névoa era uma sensação cálida, lhe dava uma sensação de calor. Você está falando névoa entre você e esse ser ou entre você e lá embaixo? Eu e lá embaixo. Parecia que tinha aquela divisão, mas não era uma coisa que era possível de tocar. Você conseguia... É estranho. Sabe quando você gira o globo de neve? Quando vai fazer o globo de neve, faz aquela sensação de flutuar e as coisas ficam meio lentas. A neve caindo dentro do globo. Isso, parece aquilo, mas é muito vívida. A cor no mundo espiritual é uma coisa muito vívida, é uma coisa muito forte. Os tons das coisas são muito fortes. Então acho que é por isso que a alma daquela pessoa que estava conversando comigo, porque eu acredito que seja a alma que eu estaria conversando com uma alma. Então era uma coisa muito forte. Você não tem esse olhar. É como olhar pelo microscópio. Você vê
a tonalidade mais forte, você vê em dimensões maiores. Então é como se você tivesse com a sua vida sobre um holofote. É muito forte, é muito quente, não tem um formato geométrico, é redondo, é quadrado, não, são coisas abstratas, mas ao mesmo tempo forte. Mas do que você está falando? Você viu coisas abstratas? De formas, assim, você não vê um céu. Sabe quando você está olhando para o universo, que você vê planetas, você vê nuvens, você vê Via Láctea, você vê... É uma coisa meio dimensional, você vê... Eu via muita nuvem. Parecia que dava para tocar. Mas você falou em formas abstratas. Você percebeu formas geométricas conforme você olhou? No sentido das nuvens, né? Assim, as formas... Você não consegue tocar uma nuvem. Mas ali estava muito perto. A impressão que dava é que você estava no céu muito próximo das nuvens. Né? Que você estava ali, que ela estava presente, que estava em cima de você. Então, eu não fiquei prestando muita atenção no que estava acontecendo em cima de mim. Eu estava prestando atenção mais no que estava acontecendo embaixo. Mas assim, muito rapidamente, de relance, você começa a perceber, lembrar. Parece que vem em flashback assim para você, né? De que tinha muita nuvem no local. Eu sinto que tinha nuvem em volta de mim o tempo todo. E você falou sobre parecer que você estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim, o deslocamento era uma coisa assim inexplicável, porque ao mesmo tempo que eu estava ali vendo as pessoas fazendo massagem cardíaca em mim, mas tinha acho que 1 metro, 2 metros para frente, eles estavam fazendo essa oração para mim, um grupo. Eu estava ali ao mesmo tempo. Então eu estava vendo eu mesma ali recebendo a massagem e eu estava vendo o líder do grupo de jovens fazendo a oração para mim. Mas você estava vendo ou você estava ali? Não, eu estava ali, do lado dele, escutando ele fazer essa oração. É como se você estivesse em vários lugares ao mesmo tempo. Exatamente. E ao mesmo tempo eu estava ali vendo eles fazendo a massagem cardíaca em mim, ali do lado. A voz que você escutava deles lá embaixo era também ralentada? Como assim? Era uou, não, lenta ou era normal? Como se eu estivesse falando aqui com você. E depois você conversou com eles e pôde obter deles respostas sobre se o que você viu é o que de fato aconteceu? Sim. Na hora que... com a doutora Massami, que o Dr. Moacir olha para ela, isso eu vi. E aí eu falei para ela, eu vi a hora que ele olhou para você e falou para você, ó, não dá mais, não tem mais jeito. Mas ele não falou nada, mas o olhar dava para você perceber que era isso que ele fez assim para ela. E aí a doutora Massami colocou a mão em prece e ela começou a chorar ali naquele momento. E eu vi isso. E eu falei isso para ela. Ela falou, Mari, não sei o que aconteceu, mas o que eu vivi aqui, eu nunca vivi em lugar nenhum. E a minha amiga, a Renata, na hora que ela saiu correndo para avisar o líder que isso tinha acontecido, eu estava ali do lado dela, ela correndo. Ela pegou no líder e falava assim, a Mari morreu. Pegava ela pelo pescoço e falava, a Mari morreu. E ele veio correndo junto com ela. E eu contei isso para ela. Aí ela até hoje não acredita. Ela falou, como que você sabe isso? Você estava ali morta no chão. A gente te carregou ali, você estava com a boca roxa, com o olho aberto, olhando para cima. Você também sentiu uma conectividade com tudo, como se você fizesse parte de tudo aquilo? Sim, é uma sensação estranha. É uma coisa assim meio visceral. Você sente aquilo entremeado no meio de você, entre você. É uma coisa estranha. Você vivencia aquilo tanto no seu espírito quanto vendo. Parece que aquilo parece que tá tudo conectado ao mesmo tempo. É estranho. Algumas pessoas também falam que quando você está nesse estado, é como se você soubesse o que todos sabiam. É como se você
de repente passasse a ter um conhecimento muito maior do que você tem. Exatamente. Você parece que realmente você faz parte de um pedaço de planta, você faz parte de você faz parte da outra pessoa, você faz parte daquela pessoa que está ali orando, você faz parte de... Tudo é um todo, né? O mundo é feito de vibração. Depois disso, eu realmente acredito nisso. Depois que você voltou, você sente que essa porta com esse outro mundo, de uma certa forma, continua aberta? Acredito que sim, porque você fica mais aguçado. A sua percepção muda. Você começa a ver as coisas de uma outra forma. Então, eu já passei por várias outras experiências e você começa a ver as coisas de um outro ângulo. Antigamente, eu era muito centrada, eu achava que as coisas eram... isso daqui é quadrado, então isso daqui só é quadrado, pronto, acabou. Não tem uma outra forma de ver aquilo. Agora, não sei se é pelo fato de eu ter passado por um processo pós-morte, que eu consigo ver as coisas de uma outra forma. Eu acho que se eu fizer desse jeito, as coisas vão ser melhores. Se eu fizer desse jeito, as coisas vão ser piores. Tem sempre alguém me indicando um caminho. Então, depois da experiência, você passou a ter algumas qualidades ou dons que você não tinha antes. Não são dons, mas acredito que a percepção fica mais aguçada. No sentido de... É uma sensação. Você comentou que você teve algumas experiências depois. Sim. Você poderia falar sobre elas? Foi, acho que uns 2 meses depois de que isso aconteceu, e vida pra frente, bola pra frente, vida que segue, e eu fui fazer um curso de departamento pessoal num prédio, e eu tinha uma colega, eu sempre fiz amizade com gente que é mais velha do que eu. E eu tinha uma colega que ela era viúva, ela era mãe de 2 meninos. E toda vez que ela saía da sala, ela nunca me avisava para onde que ela ia. Não tem sentido nenhum ela me avisar, não é obrigação dela. Mas nesse dia ela me avisou. Ela falou assim: Mari, eu vou no banheiro. Você responde a chamada para mim? Aí eu olhei para cada e falei: respondo. Mas eu falei, nossa, por que ela tá me falando isso? Toda vez ela sai, ela nunca pede pra eu responder pra ela. Eu falei, ok. Mas ficou isso na minha cabeça. Nossa, por que será que ela me falou pra responder a chamada? E deixei passar. Aí passou acho que uns 15 minutos da aula, não, 10 minutos da aula, começamos a sentir um cheiro de fumaça no prédio. E entrou, eu não lembro quem que era, não sei se foi um inspetor, não lembro quem que era, entrou na sala, esbaforido, o prédio tá pegando fogo. E aí, naquele tumulto, porque se você falar que tá pegando fogo, a primeira, você vai pegar suas coisas e você vai embora. Então, eu peguei a minha bolsa e fui correndo, e quando eu tava no 3º andar, veio aquele negócio, por que ela me pediu para responder a chamada? Aí eu lembrei da minha amiga. Eu falei, gente, ela não voltou. Aí alguém viu a Vera? Alguém viu a Vera? Em que andar que você trabalhava? Eu estava fazendo o curso no 7º andar. E o incêndio era em que andar? Estava sendo no andar de cima, no 8º. Então eu estava no 3º andar quando eu lembrei da minha amiga. Eu falei, putz, ela me avisou. Ela me avisou onde que ela estava. Aí nisso deu ficar... Alguém viu a Vera? Alguém viu a Vera? Aí ficou aquilo me corroendo por dentro. Eu falei, gente, ela já é viúva. Se ela falecer, a culpa vai ser minha. Porque os meninos delas vão ficar órfãos porque ela me avisou onde que ela estava. E aí eu fiquei pensando na minha mãe. Eu quero que alguém volte pela minha mãe. E aí eu voltei. E aí, graças a esses acampamentos que a gente fazia do grupo de jovens, uma vez a gente fez um curso de brigada de incêndio. E aí ele explicava pra gente, quando você tá vivendo um incêndio, o que acontece. Então, pega fogo, a fumaça vem de cima para baixo.
E o oxigênio, ele vai ficando na parte de baixo do incêndio. E aí eu ficava pensando na minha mãe, eu tenho que voltar, porque se eu fizer isso, se algum dia minha mãe passar por isso, alguém também vai voltar. Eu sempre fiquei concentrada nisso, pensando na minha mãe. E aí eu não lembro direito o que eu fiz. Eu só lembro que foi automático. Eu sempre carregava uma toalhinha dentro da minha bolsa. Eu tava com a minha bolsa, graças a Deus, ali naquela hora. Eu peguei a toalhinha, molhei, coloquei no meu rosto para não respirar fumaça tóxica, porque é tudo aquele prédio com aqueles materiais plástico, então a fumaça era muito forte. E na hora que eu entrei ali no banheiro, não dava para ver fogo, mas a fumaça estava preta, eu não conseguia enxergar absolutamente nada. E eu vi a Vera desmaiada ali no banheiro. E aí eu não sei da onde que eu tirei força para carregar uma mulher daquele tamanho sozinha. A única coisa que eu pensei de lembrar é: Deus, me ajuda. Me ajuda a carregar essa mulher para fora disso daqui, que eu não posso deixar os filhos dela órfãos de pai e mãe. E aí peguei ela nas costas, coloquei aqui e fui. Eu não lembro como que eu desci. Porque a pessoa desmaiada, ela dobra o peso dela. Eu não sei como que eu carreguei aquela. Ela era nada. Ela é uma mulher mais alta do que eu. Tenho 1,73 m. Ela devia ter uns 1,75 m. É uma mulher alta, forte. Então ela dobrou de peso. Mas eu sentia como se eu estivesse carregando uma criança. Eu não sei de onde que tirei força para carregar, mas eu só ficava pensando na minha mãe. Então segurei ela, desci quando a gente estava mais ou menos, acho que naquelas plaquinhas da escada de incêndio, apareceu o quarto andar. Eu devia estar no quarto andar com ela carregando. Aí eu não estava tendo mais força. Eu falei: vixe, agora salvei ela do incêndio, a gente vai morrer com o pescoço quebrado nas escadas, porque eu vou cair e ela vai cair atrás de mim. Não adiantou nada. E aí nisso apareceu os bombeiros, graças a Deus apareceram os bombeiros, aí eles levaram a gente para fora do prédio. Mas eu penso até hoje, eu não sei o que aconteceu, eu perdi o contato depois, mas eu acredito que eu fiz a minha parte. Você diz que você é espiritualista. Sim. De alguma forma, essa experiência mudou a sua compreensão do que significa ser espiritualista? Sim. Imensamente. Quando você vive uma situação dessa, por várias vezes, né? Não foi só a parada cardíaca, foi esse também do incêndio. Você pensa da finalidade com que você veio para cá. Qual a finalidade sua na Terra? Tem pessoas que vieram para trazer o bem, tem pessoas que vieram para ser médico, salvar a vida, tem pessoas que nasceram para ser mãe, né? Tem pessoas que vivem, cada um tem a sua missão. Pelo fato de eu ser espiritualista e da gente conhecer, não estou dizendo que os espiritualistas sabem o que acontece, não, cada um tem o conceito de como que funciona essa parte espiritual da vida após morte, né? Então eu acho que vivendo tudo isso, eu consegui entender melhor os ensinamentos do que eu pratico. Por quê? O porquê de eu estar aqui? Por que eu tenho que viver essas coisas nesse momento dessa forma? Sem reclamar. Porque eu passei por tudo isso porque eu reclamava demais. Porque eu não achava que... Eu só tinha 18 anos, por que eu reclamava da vida? Eu tive essa permissão de ir e voltar. Então, eu aprendi muito mais. Porque você vê a vida de uma outra maneira. Você aprende a dar valor mais nas coisas. Não estou falando bens materiais, de demonstrar amor. Eu podia ter morrido com 18 anos e não ter contado para o meu pai e para minha mãe o quanto que eu os amo. Então, desde esse dia, toda vez que eu ligava para meu pai e para minha mãe, porque eu morei fora há muito tempo, te amo, tô com saudade. Eu acho que a gente precisa ser mais verdadeiro. Falar mais as coisas abertamente. Então, eu ensinei isso para minha filha. Fala o que você sente, a gente não sabe o dia de amanhã. Não se despeça da mamãe brigando. Não vamos dormir brigado, a gente não sabe o dia de amanhã.
Então isso meio que virou um lema, a gente não sabe o dia de amanhã. Então vamos aproveitar as melhores coisas da melhor forma hoje, porque amanhã a gente não sabe. Medo da morte? Não, eu já passei por ela uma vez. E eu tenho medo de não poder fazer o meu melhor aqui na Terra. Tudo isso que você vivenciou durante a experiência de quase morte, essa experiência fora do corpo, vendo esse ser, você define isso como sendo uma outra dimensão? Sim, como uma outra dimensão, mas mesclado. É uma coisa, você não é possível a olho nu, assim, você batendo o olho diferenciar uma dimensão da outra. Só você estando ali para você perceber que você está em uma outra dimensão. É confuso, mas essa sensação que me deu na hora. Falei, gente, mas parece o mesmo local, mas ao mesmo tempo não parece. Parecia que eu estava em uma outra dimensão pela sensação, não pelo que eu estava vendo, mas pela sensação de que aquele lugar era uma coisa irreal. Não parecia que existia aquilo ali naquele momento. Mas existia. É confuso. Mas é essa sensação que me dá de que parecia que eu estava vivendo em dois mundos diferentes. A Terra e o mundo espiritual. Mas de sensação. Porque naquele momento, na Terra, eu estava vivendo uma sensação de dor profunda. Me doía muito o corpo. Estava cheio de pernilongo na hora que estava acontecendo tudo aquilo. Depois, quando eu acordei, eu estava coberta de picadas. Então, eu não sentia nada daquilo. A sensação era que eu estava com o corpo físico, ao mesmo tempo não. Eu me via e ao mesmo tempo eu estava vendo. É muito estranho. Eu tenho... É que nem quando você se vê no espelho. Você tem uma sensação de como você se vê e você tem uma outra sensação quando você vê... vamos supor, na televisão. Você está sendo filmado por uma câmera. É um outro olhar. Então é essa sensação que eu tive ali naquele momento. É um outro olhar. Você está vendo o seu corpo, ao mesmo tempo você está vendo você mesma, com corpo e alma. É muito estranho. Quando você fala você está vendo você mesma, você está querendo dizer... eu estou vendo aqui e ao mesmo tempo eu estou me vendo de frente. É muito estranho. Por isso que aquilo de falar pra você que a gente tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Como que eu posso estar me vendo fora do meu corpo? Como eu posso estar me vendo o corpo físico, vendo a alma e vendo eu na alma? É complicado, é confuso, mas é essa a melhor explicação que eu posso dar. Você está em todos os lugares ao mesmo tempo. Muitas pessoas falam de sentimento de paz, sentimento de amor profundo, comunhão com o universo. Tudo isso você sentiu? Isso é muito complexo, você comunhão com o universo. Eu senti naquele momento uma calidez muito grande. É uma sensação... Sabe quando você pega um bebê pela primeira vez? Aquele momento parece que fica gravado. Quando eu peguei minha filha pela primeira vez, é a mesma sensação. Quando eu peguei minha filha pela primeira vez, é aquele sentimento grandioso, é uma coisa grandiosa. Eu gerei a Maria Clara durante 9 meses. Então é uma conexão muito grande que você tem com seu filho. Então é aquela sensação, é uma sensação, é inexplicável. É paz, é amor, é ternura, é quente, é plácido, é calmo, mas a situação que eu vi ali embaixo, eu estava desconecta de tudo isso. Eu sentia tudo isso, ao mesmo tempo eu estava vendo eu morta ali embaixo, aquele alvoroço que ficou em volta de mim. Então eu queria ficar ali e ao mesmo tempo eu queria voltar. É estranho.
é estranho, mas quando ele começou a falar comigo, era essa sensação que me dá. É a mesma sensação que eu, agora conversando com você, é a melhor explicação que eu posso te dar. Quando eu segurei a minha filha pela primeira vez, ou quando uma mãe segura um filho pela primeira vez. Essa sensação que dá, de grandiosidade. Qual o recado que você dá para todas as pessoas que estão assistindo, com relação à parte de cada um de nós, levando em conta a experiência que você teve? É difícil. Eu acho que o mundo hoje, ele não vive mais pensando no próximo. As pessoas não pensam mais no próximo. Cada um está tão focado vivendo a sua vida e pensando em si mesmo que esquece que tem uma pessoa do seu lado. Independente do que ela seja, do que ela vive, do que ela acredita, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é ser humano. Todo mundo é mãe de alguém, é pai de alguém, é irmão de alguém. Então eu acho que se as pessoas focassem nisso, de que todo mundo faz parte da vida de alguém, não teria tanta criminalidade, não teria tanta maldade no mundo. Tem tanta gente morrendo hoje em dia, né, por pouca coisa. Tem gente que bate boca no meio da rua, dá um tiro em alguém e esquece que esse alguém é mãe de alguém, é pai de alguém, que vai ter uma outra pessoa, que vai sentir falta dessa pessoa. Sabe, acho que falta amor. No mundo hoje em dia falta amor, as pessoas precisam de amor. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreve pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?